Vocês gostam de tretinha e de muita fofoquinha? Sigam agora o nosso canal de cortes, com notícias bombásticas do cenário de League of Legends. Curtam, compartilhem e engajem. É nóis. Vamos ver esse vídeo aqui. Até o Titi achar game. Sabia que o Baiano foi o primeiro jogador brasileiro a jogar no exterior, nos Estados Unidos? Eu vou te contar isso e muito mais. Mano, mas o zoião não tá... Não muda nada, mano. O homem tá subindo igual. Para você participar da Black Friday do Editor de Respeito. Um treinamento que a gente vai te ensinar. Uma das figuras mais icônicas do cenário de League of Legends no Brasil. Nascido no dia 9 de abril de 1994 em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, Baiano teve uma infância marcada por dificuldades e constantes mudanças de cidade devido à sua família. Mesmo com as dificuldades, sua paixão por games começou cedo, jogando o Gunbound e a primeira versão eu usava hack no Gunbound. atraíram para o mundo das competições de esports. Apesar da sua paixão pelos jogos, ele enfrentou uma enorme pressão da família para seguir uma carreira acadêmica. Aos 16 anos, já com o ensino médio concluído, ele foi aprovado em 3 cursos e, por insistência da mãe, começou a cursar engenharia ambiental. No entanto, ele logo percebeu que aquele não era seu caminho, o que gerou um grande dilema e o levou a ser diagnosticado com depressão aos 17 anos, um reflexo das dúvidas sobre seu futuro. Pouco tempo depois, ele optou por trancar a sua faculdade e se dedicar totalmente ao League of Legends. Cara, esse processo aí foi traumático, eu diria que essa é a palavra, porque como eu falei, quando eu tomo a decisão de largar, eu saí de casa assim, chutado, pesado assim, cara, pesado numa crise extrema. Tive que ter muita força, né, porque minha mãe usou todas as armas possíveis pra tentar me impedir de seguir isso daí. Então eu tive que ser duro demais, cara, e ali foi um dos momentos de all-in na minha vida, né, all-in total. Eu falei, mano, eu vou e tem que dar certo. Como ele jogava Dota há algum tempo, não teve grandes dificuldades em se adaptar ao League of Legends e subiu de elo muito rápido, atingindo os rankings mais altos do jogo. E foi mais ou menos nessa época que Baiano se juntou a Seven Wars, um time que havia sido montado com seus amigos. Nesse time tínhamos Zantins na top lane, Crow na jungle, Brucer na mid lane, Eza de AD Carry e Baiano e Redbert de suporte. E também foi nessa época que Baiano começou a praticar o Elo Job, a fim de monetizar o seu trabalho. Com o dinheiro que conseguiu upando contas de terceiros, Baiano conseguiu investir em um PC melhor e também ajudou nas contas da casa. Desde o começo ele percebeu que seu time era muito bom, já que batia de frente contra times famosos, como por exemplo a Pen Gaming. E isso ficou ainda mais claro quando a Seven Wars venceu a classificatória para a IEM em São Paulo. Com essa conquista eles teriam a oportunidade de viajar para São Paulo e jogar um campeonato presencial. Entretanto, um pequeno engano fez com que Baiano não pudesse viajar. E aconteceu outra coisa bizarra, eu lembro que a gente ganhou o qualificatório da IEM, era o Redbert jogando isso ainda bizarro, do SUP. Sim. E a gente ia pra IEM, mano, e o cenário era tão esquisito que o cara da Seven Wars comprou minha passagem com o nome errado. E eu não joguei a IEM, que era um sonho gigante. Eu cheguei no aeroporto lá em Recife. Lá, eu não pode tava crer. lá. Foi o Kimi no Baixo, O Kimi que jogou, o Monofiddle. A Seven Wars até se saiu bem nesse campeonato, vencendo a Lion Gaming, mas foram eliminados pela Millennium, que era um time forte da Europa. E pouco essa IEM era maneirinha, né, mano? Os caras tiraram essa porra, a Riot só faz o campo deles, mano. Pela Riot Games. Após investigações da própria Riot, eles descobriram que todos os membros da Seven Wars praticavam Elo Job, o que era proibido pela empresa. Como punição, eles receberam 1 ano de banimento de competições oficiais da Riot Games. E a punição foi ainda pior pro Baiano, que recebeu um gancho de 6 meses por ter terminado um serviço que já havia começado antes da primeira suspensão. Inclusive, a gente tem um vídeo completo só falando da história da Seven Wars e esse negócio de Elo Job. Eu vou deixar aqui no card pra você assistir depois. Nessa época, a Seven Wars se tornou a Frequency Game, com praticamente os mesmos jogadores. E como eles podiam participar apenas de torneios que não fossem oficiais da Riot Games, eles tinham bastante tempo livre. Foi então que Ez e Baiano decidiram fazer um desafio de chegar ao Challenger em 72 horas em live. Nessa época, a live bombou e eles quase atingiram o objetivo. Porém, devido a instabilidades nos servidores da Riot, eles tiveram que abandonar o desafio, mas tiveram um resultado incrível, com 44 vitórias e apenas uma derrota. No ano de 2015, Baiano atuou pela INTZ
Red e foi disputar o Circuito Desafiante, que na época não era um torneio oficial da Riot Games, então ele podia jogar. A INTZ Red se saiu muito bem, tendo a oportunidade de jogar o Relegation e caso ganhasse, subiria para o CBLOL. Mas como o Relegation era uma competição oficial da Riot Games, Baiano não pôde jogar essa MD5. Contra a Jailb, a INTZ Red se saiu muito bem, ganhando a série de 3-1 e garantindo a sua vaga no CBLOL. No segundo split de 2015, Baiano mudou-se para a Jailb Esports. Eles tinham como objetivo ganhar o circuito desafiante e chegar ao CBLOL. Nessa época, a Jailb ganhou vários campeonatos, como por exemplo a BRMA no Rio de Janeiro. E um detalhe interessante é que nesse campeonato o robô jogou de AD Carry. A Jailb Esports conseguiu se classificar para o Relegation e caso ganhassem, subiriam para o CBLOL. Nessa época, o banimento de Baiano já tinha acabado e ele pôde jogar, mas eles acabaram perdendo para Kabum Black por 3-2. Em 2016, Baiano foi contratado pela Cade Stars. Nesse período, em meio à boa fase da sua nova equipe, ele precisou passar por uma cirurgia para a retirada de um tumor benigno que foi detectado em seu intestino. A operação o obrigou a ficar sem jogar por algumas semanas. Mesmo enfrentando problemas de saúde na época, ou seja, sem jogar 100%, Baiano conseguiu atuar em boa parte da campanha do vice-campeonato da Cade na primeira etapa de 2016, quando perderam na final para o time da INTZ por 3-0. Depois, no segundo split de 2016, ele e sua equipe ficaram com a quarta colocação após a derrota para a CNB. Essa foi a última competição de Baiano no Brasil, antes de partir para um desafio que nenhum brasileiro havia tentado. No ano de 2017, Baiano se mudou para os Estados Unidos e foi representar a Big Gods. Eles foram jogar a Challenger Series, que é como se fosse a segunda divisão da LCS. E naquela época era possível subir de liga. Então dava pra você sair da segunda divisão e jogar a primeira divisão. Pouco tempo depois de chegar nos Estados Unidos, Baiano já estava encontrando players famosos nas filas ranqueadas e recebendo o elogio deles. GG. Stretch was fucking beast. Played super well. We both did really well this game. Big Baiano. No primeiro split, a Big Gods terminou em quarto lugar, se classificando para os playoffs. Eles iriam enfrentar a E-United na semifinal. Vale lembrar que nessa época, a Challenger Series era bem disputada e contava com players famosos e até coreanos. Nessa semifinal, eles acabaram perdendo por 3-0 e foram eliminados. Mesmo assim, Baiano continuou na Big Gods, já que eles não tinham sido rebaixados e poderiam continuar jogando a Challenger Series. Para o segundo semestre, Sertúlio se juntou ao time e eles tiveram uma nova oportunidade. Novamente, a Big Gods terminou em quarto lugar e tiveram a oportunidade de jogar as semifinais mais uma vez. E parece até replay do primeiro semestre, já que eles enfrentaram a United nas semifinais novamente e novamente perderam por 3-0. No final de 2017, a LCS anunciou o sistema de franquias, acabando de vez com o esquema de rebaixamento e acesso. Assim, a Big Gods não viu outra alternativa que não fosse encerrar o projeto e liberar seus jogadores. Então, em 2018, o Baiano retornou ao Brasil e foi contratado pela CNB para disputar o CBLOL. No primeiro split, eles terminaram em quarto lugar, se classificando para os playoffs. Nessa oportunidade, seu adversário seria a Vivo Cade, e eles não tiveram a menor chance, perderam por 3-0 e foram eliminados. Mas vale mencionar que nos playoffs desse split, a CNB enfrentou primeiro a PRG, e depois de uma série emocionante que foram necessários os 5 jogos para decidir o vencedor que passaria de fase, a CNB no quinto jogo aplicou uma virada histórica e se classificaram para a próxima fase. A gente também tem um vídeo em que fala sobre essa partida entre CNB e PRG. Na verdade, falar sobre as partidas mais emocionantes na história do CBLOL. Ele tá aqui no card, depois vê lá, tá? Não esquece. No segundo split, a CNB
CNB também se classificou para os playoffs e enfrentaram o Flamengo, mas foram eliminados já que perderam a série MD5 por 3-0. No final do mesmo ano, o baiano anunciou que iria se afastar das redes sociais, já que havia sido diagnosticado com depressão. No ano de 2019, baiano voltou a jogar competitivamente pelo Santos, tentando o acesso para o Circuitão, a segunda divisão do CBLOL. Eles tiveram a chance de subir para o circuito desafiante jogando contra a Van Liberty na série de promoção do primeiro split, mas acabaram perdendo por 3-0. E no segundo split, infelizmente, eles também não conseguiram o acesso ao circuito desafiante. E em outubro de 2019, baiano participou do seu último campeonato, o Logitech G Challenge. E nessa oportunidade, eles foram campeões do desafio. Após se aposentar, baiano focou totalmente em seu canal da Twitch, começando com as transmissões que tinham cerca de 100 espectadores. Ele também criou o quadro Baianalista, no qual analisava competições de League of Legends. Suas primeiras oportunidades financeiras vieram por contratos com plataformas como a Nonolive e, mais tarde, com o Ed é o Verto, no entanto, o fim antecipado de ambos os contratos prejudicou suas finanças e o obrigou a voltar para a Twitch, onde inicialmente não podia monetizar devido à perda da parceria. Nesse período, baiano dependia de doações de seus espectadores. Esses momentos difíceis afetaram baiano não apenas financeiramente, mas também emocionalmente. Ele enfrentou um quadro depressivo que se agravou após o término dos contratos. Apesar disso, as suas lives o ajudaram a se conectar com a sua base de fãs e encontrar um propósito. A interação com o público ofereceu um alívio emocional e um senso de pertencimento, especialmente em meio às dificuldades. Meu Deus! Baiano, que jogo feio da desgraça, que jogo feio da peste, mais feio que bater na mãe, mais feio que cagar de pé. Que desgraça, estou deprimido por causa desse jogo, que desgraça. Mas foi no início de 2020, aquele jogo com a foi pausa engraçado, das aquele competições jogo, oficiais cara. devido à pandemia, que baiano teve uma ideia que mudaria completamente a sua trajetória como streamer. Organizar o Cebolão, um torneio beneficente de League of Legends. A proposta era criar um evento que, além de divertir e unir a comunidade, arrecadasse fundos para uma boa causa. Mesmo sem patrocínios ou apoio financeiro inicial, ele e seus amigos conseguiram organizar a primeira edição em apenas uma semana. Baiano trouxe para o projeto nomes conhecidos do cenário, como por exemplo Toboco, Mylon, BRTT e Ranger. A expectativa inicial era atingir cerca de 10 mil espectadores, mas a comunidade respondeu de forma avassaladora, com mais de 100 mil pessoas assistindo ao evento. Além disso, a competição arrecadou mais de 100 mil reais para ajudar no combate à pandemia. O Cebolão foi um marco para o cenário brasileiro de League of Legends e transformou o baiano em uma figura ainda mais influente. Com o sucesso do evento, a Twitch o procurou e ofereceu novos termos de monetização, permitindo que ele retomasse o crescimento de seu canal. Desde então, baiano consolidou sua carreira com quadros como Baianalista e Depois do Crime, e continuou a organizar outras edições do Cebolão, que passaram a ser eventos importantes para a comunidade de LoL no Brasil. Olha, ele deu TP, vai assim mesmo? Deu TP, Olha, já deixou o jogo pode acabar, olha que link, batendo no Nex, é difícil, é complicado. Zeva narrando, mas é muito difícil para esse link. Ele vai batendo no Nex pra garantir a vitória do time do Mulher. Não, pera aí, isso aqui eu preciso falar, gente. Vocês perceberam o que acabou de acontecer na nossa frente? O Jax não tinha dado TP antes porque o animal tava digitando e botando no macro Nick Link apenas. Entretanto, em janeiro de 2023, Baiano anunciou que era o fim do Baianalista. Nesse post ele também coloca um vídeo com os melhores momentos desses 4 anos de história. Mas pouco tempo depois ele anunciou o seu novo projeto para salvar o cenário, o Ilha das Lendas. Sim. Pera, ele negou de novo? Esse juiz tá de brincadeira, cara. Mylon, você acha que pode me ajudar a salvar o cenário? Que? Eles de terninho. Já ouviu falar da iniciativa Ilha das Lendas? Por que ele tá com o bagulho tampado de pirata? Em junho do mesmo ano, Baiano trouxe um evento que todos os seus fãs estavam desejando: o Cebolão presencial. Queria agradecer mais uma vez, vocês são sensacionais, minha família. Nada disso aqui seria possível sem vocês. Quando a gente começou esse campeonato aqui,
com 12 reais de budget. Me chamaram de lunático, disseram que era impossível, mas estamos aqui fazendo história agora pro mundo, tá? Pro mundo, fazendo história, todo mundo junto. Queria agradecer demais todo mundo que tornou possível isso daí. É nóis, rapaziada. Hoje em dia, Baiano continua com o Ilha das Lendas e seus quadros e também continua realizando o seu torneio, o Cebolão, que nesse ano vai acontecer nos dias 5 a 8 de dezembro na CCXP. Em relação aos planos para o futuro, o CBLOL vai mudar e vai se juntar à LLA e à LCS, criando assim a Liga das Américas. E esse será um novo desafio para Baiano e seus companheiros salvarem o cenário competitivo de League of Legends. Esse tipo de vídeo dá bastante trabalho pra fazer, então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal e também deixa o like pra ajudar a gente. Deixa eu ver se Tita aí ganha.